Fonte de paz que Jesus me deu, graça, graça, graça maior que o pecado meu. Amém. Olá, boa noite. Vamos dando a sequência à série Figuras da Salvação e hoje Reconciliação por Cristo. Já falamos de justificação e nela nós temos a ausência da culpa, a instalação da paz e a segurança de que somos do reino de Deus. Sempre lembrando que no final dessa série vem Michelson Borges com uma linha escatológica. Essa que eu estou fazendo é mais soteriológica, isto é, trata da salvação. Soteriologia é a doutrina da salvação. Por isso que quem nasce em Salvador é soterapolitano. Vamos então ler esse texto que está aí de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lemos assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando sobre os homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembram que eu disse que, ao falar de justificação, a nossa mente vai para um ambiente de tribunal? Ao falar de reconciliação, nossa mente vai para um ambiente de família. Um ambiente de família onde é preciso perdão, realinhamento da amizade. Por isso, reconciliação pressupõe rompimento de relação. Onde houve rompimento de relação, precisa haver reconciliação. Assim que, lá no Éden, a humanidade rompeu com Deus. Aí, a inimizade se instalou no coração do ser humano. Ele passa a ser amigo do diabo e inimigo de Deus. Lá veio Deus atrás do homem, chamando: Adão, Adão. Oi, Adão, Adão. Podemos dizer com absoluta segurança que isso é o Evangelho. Primeira lição que nós aprendemos aqui: o Evangelho é Deus buscando o homem. E isso deu certo. Na parábola do pastor, do bom pastor, ele sai em busca da ovelha e volta com ela no ombro. Aquela ovelha é exatamente você e eu. A parábola da ovelha perdida diz que o evangelho dá certo. Por isso que o braço da graça foi mais longo do que a nossa fuga no Adão que fugia. Quando falamos de salvação, temos sempre que pensar em ação e reação. A ação é sempre de Deus. A isso nós chamamos de graça. A reação é do homem. E a isso nós vamos chamar de fé, quando ele reage positivamente. Porque ele pode reagir negativamente, dizendo: eu não quero o teu perdão. Isso é revolta, isso é rejeição,
e isso é condenação. Condenação é o pecador escolher permanecer longe de Deus. Por isso que o Evangelho de João, no capítulo 3, 17, diz que Jesus não veio condenar, porque condenada a raça humana já estava. Outra coisa, ele não veio condenar porque não faz parte do seu caráter. Ele veio salvar. Esse é o foco. Jesus Cristo, o projeto do céu para a nossa salvação é busca, é salvação. A condenação é sobre o pecado. Agora, se o pecador não se arrepende, vai ter que pegar o pecador. Assim que salvação é uma ação de Deus. A nossa reação, porque o Espírito Santo despertou em nós esta sensibilidade pelo amor de Deus, quando nós respondemos, nós exercemos fé. Daí que tem uma linda definição de fé que diz assim: fé é a reação positiva do homem à ação de Deus. Olha que coisa linda. Agora o que faz o diabo? Ele inverte isso. Ele chega e diz: você não é o pecador, então a ação tem que ser sua. No momento em que ele coloca isso na cabeça do pecador, está instalada toda a base da religião falsa. Qual que é a base da religião falsa? A base da religião falsa é: haja para que Deus reaja. E aí está todo tipo de penitência. Aí está todo tipo de peregrinação em busca de Deus. Aí está todo fazer para merecer. Aí está o legalismo. E todo o tipo de ação humana que objetiva com isso alcançar o favor de Deus. Veja, olha, eu estava lendo ali no UOL, Globo, o John Jones, esse campeão do UFC. Ele diz assim: o meu maior medo é ir para o inferno. John Jones tem medo de ir para o inferno. Ele diz: só que eu sou um bom garoto, eu rezo todos os dias e eu peço perdão. E aí eu pergunto: o cristianismo de John Jones é reação ao amor de Deus ou é uma ação para que Deus reaja? É ação para que Deus reaja. Mas eu pergunto: John Jones seria por acaso o único elemento fora da curva? Não. John Jones representa a média ou a grande massa da humanidade que age para que Deus reaja. Isso vai estar numa civilização bem tribal, mas pode estar em uma pessoa de cabeça científica. Agir para que Deus reaja, por incrível que pareça, ainda é o comportamento da maioria esmagadora do cristianismo contemporâneo. Praticamente 2000 anos aí de cristianismo. E a grande maioria dentro do cristianismo ainda age para que Deus reaja. E isso às vezes é inconsciente. Aí nós vamos ter pagamento de promessas. Pessoas místicas, elas agem para que, de alguma forma, o Deus no qual ela crê reaja. Pessoas procurando uma energização, panteístas. Ou pode ser uma proposta legalista dentro do cristianismo. Haja para que Deus reaja. Isso nunca vai acontecer, por isso a paz, a ausência de paz, é uma das grandes patologias do coração humano. Mas a reconciliação bíblica nos apresenta exatamente aquilo que nós tanto precisamos. Deus veio atrás do ser humano, no Adão que fugia, não censurando, mas mostrando o seu perdão. Ele buscou
Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro. O que é um refúgio? Salmo 46:1. Refúgio é um lugar para onde eu vou. Refúgio é um lugar para onde eu busco proteção. Agora, o que é o socorro? Socorro é exatamente a ajuda que se desloca até onde está o náufrago ou o necessitado. O Senhor Deus é um refúgio que nos abriga assim que o aceitamos. Mas como socorro, ele veio. Por que o Senhor Deus não está preocupado muito com o nosso pecado? Porque o pecado está pago. Você acha que uma dívida paga é para eu andar preocupado com ela? Está pago. O que o Senhor Deus quer é nos convencer de que o nosso pecado, estando pago, o seu perdão está oferecido. Ele quer nos convencer de que nós somos perdoados, amados por Ele e precisamos aceitar este perdão. O que é igreja, eu pergunto nessa altura? Igreja é um grupo de pessoas que compreendeu que seu pecado foi pago, o perdão oferecido e ela então aceitou. Eu tenho um sermão que inclusive ainda não preguei. Ele vai se chamar Chamando o Pecador pelo Nome. Às vezes é preciso uma admoestação, mas o Senhor Deus esteve sempre mais interessado na pessoa de Jesus em chamar o pecador pelo nome. Adão, Zaqueu. Quando a gente tiver essa prática só vem pela consciência de que o pecado não é mais a grande preocupação, porque ele está resolvido. Pecado quitado. A preocupação divina é você, sou eu. Os pecadores, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, agora se transformam em agentes desta salvação. Estou falando a alguém que precisava ouvir isso. Então você está ouvindo a mais doce mensagem que pode chegar aos ouvidos humanos. Seu pecado está pago e o perdão divino oferecido. Deus não está interessado em censurar você, mas em que você receba o seu perdão. Graça no lugar de inimizade. Ele chega, ali está Adão e Eva, ali está Satanás, e ele disse: eu vou esmagar a sua cabeça. Você vai me ferir, mas não vai me ferir de morte. Eu vou instalar inimizade entre vocês, porque agora eles eram amigos. O diabo e Adão e Eva eram amigos. Deus estava fora. Agora, eu recomendo se você não conhece, procure um livro chamado O Grande Conflito, que vai tratar desde a queda de Lúcifer até a restauração do reino de glória. Leia O Grande Conflito e você vai chegar num capítulo intitulado O Pior Inimigo do Homem. Olha o que diz ali. É a graça de Deus implantada no coração humano que cria inimizade contra o diabo. Olha, sem essa graça que redime, o pecador continua amigo do inimigo de Deus. E eu tenho aqui uma síntese deste capítulo. Olha só que coisa interessante. Uma sentença e uma profecia. Quando Deus diz: eu vou esmagar sua cabeça, é uma sentença. Eu vou criar inimizade, é poder para que o ser humano se desligue do demônio e volte-se para Deus. Esta inimizade não é natural. Se tem uma coisa que não é natural, é que eu aborreça o pecado. Pecadores e demônios estão juntos contra Deus, se não for a graça de Cristo implantada no coração. Outra coisa,
A graça é que cria inimizade pelo diabo. Sem essa graça, continuaríamos inimigos de Deus. A graça tem poder para enfrentarmos as ciladas do inimigo. Resistir o pecado é a prova de que o poder do céu está atuando em nós. Dizer não ao mal em quaisquer de suas manifestações, isso indica que a graça está atuando em nosso coração. Graça provoca o ódio do diabo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando de reconciliação. Estando você que se entregou a Jesus, reconciliado com Ele, querendo você entregar a vida, e vai acontecer ao longo da mensagem, suscitou a ira do diabo. Está você longe da igreja de Cristo e quer voltar, suscitou a ira do inimigo. O mesmo ódio que ele tem contra Cristo, ele tem contra os seus seguidores. Ver o caráter repelente do pecado suscita a ira do reino das trevas. Nem uma harmonia pode haver entre a luz do céu e as disfarçadas manifestações do mal. Nenhuma harmonia. Satanás conjuga suas forças para tentar desestabilizar, desmotivar qualquer um que queira a reconciliação com Deus. Por que ele encontra pouca resistência em corações? Sabe por quê pouca resistência? Porque as pessoas desprotegidas da graça estão com a porta escancarada para o mundo das trevas. Coração não regenerado tem amor ao pecado. Coração regenerado odeia o pecado. Associar-se com servos de Satanás é não temer as consequências que esse príncipe das trevas pode colocar em nossa vida. As vitórias de Cristo são nossas. Quando a graça de Cristo, o seu perdão, a sua reconciliação acontece, então as vitórias que Cristo viveu e conquistou, elas são não apenas transferidas no sentido de crédito, mas elas vêm para se adequarem às minhas necessidades e debilidades espirituais. Sem o consentimento não fracassaremos. É preciso que uma pessoa consinta, é preciso que uma pessoa queira, para que o inimigo de Deus possa ter vitória sobre ela. Satanás não pode forçar ao pecado. Ninguém pode pecar, a não ser que permita. Ele pode tentar, mas ele não pode forçar. É preciso que eu queira. E isso tem que ficar bem, mas muito bem exposto. Não é um determinismo do mal que me leva a uma vida de pecado. É um querer e uma escolha. Reconciliação para Deus, então, é uma obra consumada. Não é um processo que está acontecendo. Ele, quando na pessoa de Cristo entrou em nossa escura história, foi para dizer que não tinha mágoa de nós. Agora, uma declaração que pode até chocar, mas ela é a seguinte: Deus nunca se reconciliou com a humanidade, nunca. Deus nunca se reconciliou nem com você e nem comigo, e nunca vai se reconciliar. Sabe por quê? Porque isso não foi preciso. Deus, só quem precisa de reconciliação é quem tem mágoa de alguém. O texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, 21, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele não estava se reconciliando com o mundo, mas reconciliando o mundo consigo. Deus não precisa de reconciliar-se conosco, porque Ele nunca teve mágoa de nós. O pecado nos tirou, com certeza, da eternidade, mas o pecado não nos tirou do coração de Deus. O pecado não foi capaz de nos arrancar do amor de Deus. Por isso, a doutrina da reconciliação é tão comovente. O pecador apenas responde:
Reconciliai-vos com Deus, é o clamor do Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é a comunicação de que Deus não tem mágoa de nós. A comunicação do Evangelho é: reconcilia-te com Deus, aceita o seu perdão, Ele não tem mágoa de você. Esse é o clamor do Evangelho. O que é reconciliar? Olha que coisa linda. Reconciliar é reconduzir ao concílio. Reconduzir à casa paternal. Reconciliar é trazer o fugitivo de volta. Reconciliar é voltar para o reino. Que coisa linda. Por isso, o que é a Igreja de Jesus Cristo? Igreja de Jesus Cristo é um grupo de pessoas que foi reconduzida ao concílio, ou um grupo que foi reconduzido ao concílio. Bonito? Acho que eu gosto dessa imagem do filho voltando para casa e o pai recebendo no aconchego do lar. Tem uma passagem linda aí de Hebreus. Hebreus 12, a partir do verso 18, vai falar do que seria a reconciliação, as bênçãos da reconciliação. O que acontece com uma pessoa que foi reconduzida, reconciliada, porque se arrependeu e entregou a vida a Deus. Hebreus diz: porque nós temos chegado ao Monte Sião, isto é, a segurança de Deus. O que mais que diz? Chegamos à cidade de Deus, chegamos ao abrigo, espiritualmente falando. Nós chegamos a Jerusalém celestial, isto é, nós pertencemos já à família cósmica de Deus, que nunca caiu em pecado. Chegamos a incontáveis hostes de anjos, isto é, nós cultuamos como Ele, pela fé, como eles, pela fé, o nosso Deus. Chegamos à Universal Assembleia dos Santos também pela fé. Quando eu gosto de orar, minha oração particular, pensando que naquele momento eu estou diante do trono de Deus, com irmãos do universo inteiro. Por quê? Pela reconciliação que eu encontrei em Cristo Jesus. Chegamos à igreja dos primogênitos, primogênitos por status, não por cronologia. Igreja dos primogênitos significa que a pessoa que aceitou a Cristo, a sua reconciliação, ela chegou nesse grupo de primogênitos, isto é, de privilegiados, de salvos em Cristo Jesus. Na Bíblia, a primogenitura pode ser cronológica ou pode ser por status. Por exemplo, Êxodo 4, 22, Deus diz: Israel é o meu primogênito. Mas não era Israel o primogênito, era Esaú. Só que o Jacó, o Israel, tinha mais afinidade, interesses espirituais do que o Esaú. Jeremias diz que Efraim é o meu primogênito, diz o Senhor. Mas não era Efraim. O mais velho era de José, era Manassés. Mas Efraim tinha uma inclinação espiritual melhor. Agora aí, Salmo 89. Davi é o meu primogênito, mas ele era o caçula de Jessé. Mas ele era o primogênito de Deus, porque tinha mais interesse nas coisas espirituais. Colossenses 1,16 e Apocalipse 1,6 diz que Jesus é o primogênito da criação e o primogênito dos mortos. Ele não foi o primeiro a ressuscitar, mas a sua ressurreição é a principal, porque ela trará todas as ressurreições. Ele é o primogênito da criação. Muitos acham que ele foi o primeiro criado, jamais. Ele é o primogênito da criação porque ele é o agente da criação. Então, chegar à igreja dos primogênitos é ter esse status de filhos espirituais. É ter esse status de reconciliados com Deus. Reconduzir ao concílio. É isso.
chegamos a Deus, o juiz de todos, isto é, eu não tenho medo de Deus, eu estou reconciliado com Ele. Chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados, todos aqueles que são o que foram justificados por Cristo. Tendo eu sido reconciliado, justificado, eu entro para esse grupo de espíritos aperfeiçoados, aqui na terra mesmo. Chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, porque é a realidade que aqueles sacrifícios do passado apontavam, agora chegou a realidade. Não chegamos ao sangue de Abel, que era o sangue da vingança. Nós chegamos a Jesus Cristo, o sangue da salvação. Chegamos à superioridade do sangue da aspersão, o seu perdão. Com a reconciliação instalada na minha vida, agora eu em sintonia com meu Deus. O que essa reconciliação me garante? O acesso a Deus. Hebreus 4,16 diz, chegue ao trono para receber poder. Então, em nome de Jesus, como reconciliado, eu vou ao concílio do céu pela fé. Reconciliação é isso. Ela me dá acesso ao trono da graça para receber poder. Segundo a leitura que nós fizemos aqui de 2 Coríntios 5, 21, diz que o Deus Pai, 18 a 21, que o Senhor Deus, Ele é o autor dessa reconciliação. Cristo foi o agente e nós somos os embaixadores. Agora, para tornar isso prático, não existe isso de uma pessoa estar reconciliada com Deus e ter mágoa de alguém. Deixa eu dar uma pegada prática aqui para nós. Você está brigado com alguém, está? O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Uma pessoa não pode dizer, eu estou reconciliado com Deus, se ela tem no seu coração alguma mágoa de alguém. Isso não existe. A reconciliação do céu, ela invade nossa vida exatamente para sermos agentes dessa reconciliação. Espiritual com Deus e social, espiritual, emocional com os nossos semelhantes. Ok? Então, o poder de Deus, através do ministério da reconciliação, é para que a gente conduza pessoas a essa experiência de relacionamento afinadinho com Deus, mas que em nosso coração não tem mais espaço. A essência do Evangelho, então, é: venham que está tudo pronto. As bodas estão preparadas. Podem vir. Essa reconciliação aconteceu porque Cristo entrou na nossa noite escura. Ele diz assim, não precisa ter mágoa. Não precisa ter mágoa. Ou melhor, não precisa ter culpa. Não precisa mais ter medo. A reconciliação foi instalada. Deus não tem mágoa de você. Esse é o grito do Evangelho. A reconciliação com Deus, nos sintonizando com Ele, faz com que a consciência daquilo que caracteriza o Senhor Deus como onipotente, onisciente e onipresente, sejam bem nítidas em nossa consciência. Por exemplo, quando eu estou reconciliado com Deus, não tem espaço na minha vida para ateísmo, agnosticismo, deísmo, panteísmo. Isso não existe mais espaço. Por quê? Atos 17, 28 diz, nele existimos, nele nos movemos. Isso é uma consciência teísta. O que é teísmo? O teísmo acredita que Deus existe e atua. Isso
nos leva a essa consciência da atuação divina na terra. Quando eu não tenho essa consciência teísta, eu posso cair nos laços do ateísmo, do panteísmo, do deísmo, do agnosticismo. E eu vou atribuir tudo que acontece à minha volta a leis naturais. Tipo, a semente germina e dá frutos maravilhosos por uma atuação absolutamente natural. E não é. Uma definição teísta, bíblica, de lei natural é a seguinte: lei natural é a intervenção direta, imediata, constante e ininterrupta de Deus sobre as coisas criadas. Que definição linda, hein? Agora ela não é minha. Eu quero dedicar esse momento mandando um abraço para você, meu amigo, professor, pastor Gerson Pires. Numa aula de introdução à filosofia na Faculdade de Teologia, ele falou isso. Nunca mais esqueci, meu amigo. Lei natural é intervenção direta, imediata, constante e ininterrupta de Deus sobre as coisas criadas. Isso só no teísmo. E quando eu estou reconciliado com Deus, eu desfruto disso de forma grata, em forma de louvor, de adoração e de culto. Por isso que eu repito aqui aquela passagem de Paulo em Atos 14. Ele diz: Deus dá as extrações frutíferas. Essa é uma consciência que o reconciliado tem. Ele não dá um passo sem agradecer a Deus. Então a reconciliação me leva a uma atitude cultica, uma atitude de culto constantemente. Que mais? Morada de Deus em nós. Se eu estou reconciliado com Ele, Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos morada em você. E Paulo então completa dizendo: o Espírito Santo também habita em você. 1 Coríntios 6,19. Então, o reconciliado, ele caminha nesta terra, certo de que a deidade mora nele. De tal maneira que quando eu cumprimento alguém, eu apenas sou agente da divindade. Quando eu sorrio, é a divindade sorrindo. Quando eu converso, é ela. Quando eu me relaciono, é a deidade fazendo através de mim. É para esse nível de espiritualidade que a reconciliação nos leva. Amizade restaurada. Isaías 41:13. O que diz Isaías 41:13? Isaías 41:13 diz assim: eu te tomo pela mão e te digo, não temas. Ora, isso é caminhada com Deus, não é caminhada para Deus. A reconciliação elimina peregrinações. A reconciliação elimina a busca de Deus. Eu não ando em busca de Deus, eu ando com Deus. É uma diferença imensa caminhar com Deus e caminhar para Deus. A reconciliação me diz: você não precisa dar um passo para perto dele, porque ele lhe tomou pela mão. Então é parceria, não é busca. O que a reconciliação resolve? A reconciliação resolve a distância. Antes estávamos longe, Efésios 2:11. Mas agora estamos perto. Aquela distância foi eliminada. Se reconciliação pressupõe inimizade, ruptura de relação, está resolvido entre eu e meu Deus. É isso, querida igreja, é isso
que nesta noite queríamos trazer. Confirme no seu coração. Você não precisa fazer nada, mas absolutamente nada, para esta aproximação, porque ela já se instalou. Esquece aquela oração que diz: um passo mais para perto de ti, Senhor. Você não está buscando Deus, está caminhando com Ele. Assim, reconciliação é a ausência de inimizade com Deus. Qual o impacto disso no ser integral? Bio, psico, sócio e espiritual, hein? Se o homem, o ser integral, é bio, psico, sócio e espiritual, se eu estou reconciliado com Deus, isso tem que impactar bem no meu bio, bem nas minhas relações, no meio emocional e no espiritual. Nem se fala. Qual a diferença entre caminhar para Deus e caminhar com Deus? Existem, por acaso, esses dois grupos dentro do cristianismo, mas você não precisa ter dúvida. Há cristãos caminhando para Deus. Parece um contrassenso, mas existe. E a palavra de Deus está dizendo, é para caminhar com Ele. Qual a relevância da reconciliação na missão da igreja? Total relevância. Por quê? Porque eu vou comunicar um Deus que eu conheço. Um Deus com o qual eu me relaciono, com o que eu converso com Ele. Você pode ir dirigindo seu carro pela estrada e abrir um diálogo com Ele. Audivelmente. Ali, vocês dois conversando. Como pode um teísta viver como deísta? Qual a relevância da reconciliação neste caso? O que é isso? Assim. Eu sou teísta. Eu acredito que Deus existe e atua. O deísta diz, eu também acho que Ele existe, mas Ele não atua. Ele não intervém aqui na terra. Por isso eu vivo do jeito que eu quero, diz o deísta. Para mim, eu tranquilamente relativizo tudo. Mas o teísta diz não. Ele existe e atua. Por isso eu quero viver de acordo com a sua vontade e o seu querer. Ele se revelou. A revelação dele é que baliza a minha vida. Agora, o que é um teísta deísta? É aquele que diz, Deus existe, mas eu vivo do jeito que eu quero. Esse é um rebelde. Teísta rebelde. Teísta na conversa. Na prática, é como se Deus não existisse. Deus nos livre de uma postura assim. De uma profissão teísta, mas de um comportamento deísta. Aí eu pergunto, tem muito disso no cristianismo ou não? Tem. Tem. Por quê? Porque o diabo quer nos insensibilizar da ausência de Deus. O segredo para uma vida vitoriosa é eu estou sempre na presença do meu Deus. Esta é a consciência do reconciliado. Quando isto acontece, a gente tem, no mínimo, um respeito pelo Criador. É por isso que me impressiona José. José disse assim, como pecaria contra o meu Deus? Isso é um reconciliado. Como pecaria contra o meu Deus? Consciência da sua onipresença. Os discípulos estavam conversando e pecando. Eles estavam conversando e pecando. Quem era o maior deles? Jesus chega na roda, ele diz, mudou o assunto. E Jesus disse, o que é que vocês estavam falando? Por quê? Porque perto de Deus não se peca. Só se eu cair nessa hipocrisia do professar ser teísta e me comportar como deísta, e Deus nos livre disso. Falamos de justificação e ela resolveu a culpa. A reconciliação resolve a amizade restaurada, a relação refeita com Deus. O que é a igreja? É um grupo de pessoas que aceitou a oferta do perdão de Deus,
se reconciliou com ele e caminha sem nenhuma dificuldade, sem mais nenhum sentimento de distância. Avança. Assim, diz a arte de apresentar o Evangelho. Feche sempre com o Evangelho. Como eu fecharia com o Evangelho? Dizendo: você que entregou a vida a Jesus, reafirme aí no seu coração que você é dele. Sinta sua mão conduzindo você neste mundo. Você que está ouvindo, quem sabe pela primeira vez, pode deixar que ele conduza o seu viver. Não tenha mais medo do seu passado, da vida pregressa. Agora mesmo o Senhor Jesus aceita você com o seu arrependimento e coloca o seu nominho no livro da vida. Você que estava distante da igreja de Jesus Cristo, volte, se reconcilie com ele. Deus seja louvado. E que o Senhor dê a todos nós uma linda semana. Ó Pai Santo, obrigado, meu Deus, pela doutrina da reconciliação. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos alcançou e nos reconduziu ao concílio, nos reconduziu à Tua intimidade. Obrigado, Pai Santo, porque sentimos Tua mão nos conduzindo em direção ao Teu reino de glória. Nas nossas dificuldades aqui neste mundo, sentimos Tua mão nos conduzindo. Quando caímos, ela nos levanta. Tudo para a glória do Teu santo nome. Amém.